tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir? Tudo posso naquele que me fortalece. E a pergunta é: como que Deus me fortalece? Na oração. Aquele que reza é forte, aquele que não reza é fraco. Aquele que reza vence, aquele que não reza perde. Aquele que reza consegue ser mais santo, aquele que não reza, ele vai ser geralmente envolvido pela ilusão do pecado. Então rezar é uma necessidade espiritual. Nós temos necessidade de alimentação, temos necessidade de água, temos necessidade de respirar, e no mundo espiritual nós temos necessidade de oração. A questão não é aqui se rezamos ou não rezamos. Aqui Jesus já está lá na frente, rezamos, e Ele vai mostrar os tipos de oração. E uma vida certa, ela se torna injustificada por uma oração feita da maneira errada. E uma vida que não era certa, ela se torna justificada por uma oração correta. Olha como que as coisas, elas vão invertendo aqui o lugar. Jesus vai dizer o seguinte, é uma parábola, é uma história, um ensinamento. Ele vai dizer assim: Ele contou esta parábola para algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Dois tipos de pessoas: as pessoas que confiam nelas mesmas e que desprezam os outros. É a autossuficiência e o egoísmo. Então, para estas pessoas, Jesus conta esta história, que é esta parábola. Quando ele fala de dois homens, poderia ser outro número, ele fala de dois, para a gente comparar um com o outro, porque são duas pessoas, duas atitudes, duas maneiras de rezar. Uma que agrada a Deus, a outra não agrada. Aqui, meus irmãos, prestem atenção para você entender a parábola. Era o fariseu e tinha um cobrador de impostos. Outro texto estão publicando. Aqui fica muito claro, atenção, que o fariseu, ele tem uma vida exemplar. O fariseu, ele tem uma vida que ele está buscando fazer as coisas certas. E tudo que ele vai dizer na oração é o que nós devemos buscar para a nossa vida. O fariseu, ele não leva uma vida errada. O problema dele é que ele tem uma oração errada. Quem está levando a vida errada é o cobrador de impostos, porque ele está cobrando imposto daquele povo que é dominado pelo Império Romano, e ele aumenta a cobrança para ficar com moedas para ele. Então era um ladrão público, era um homem que não era querido, bem quisto e nem bem visto por ninguém. O fariseu tem uma vida correta, o cobrador de impostos tem uma vida incorreta, é um ladrão. E o fariseu, aqui a gente pode entender quem ele é. Ele não é um ladrão, graças a Deus, ele não é ladrão. Ele não é desonesto, isso agrada a Deus. Ele não é adúltero, ou seja, ele é casado e ele é fiel à sua mulher. Ele não fica aí como tico-tico no fubá, ele está sendo fiel ao seu relacionamento. Ele vai dizer também que ele jejua 2 vezes por semana. Olha, é um homem piedoso, 2 vezes por semana ele faz o jejum. Esta oração, ela é desnecessária, porque não está havendo aqui uma oração, está havendo aqui uma informação. A oração não é para você informar a Deus nada, porque Ele já sabe disso, e isto são qualidades que Ele tem, só que Ele sente necessidade de informá-las a Deus. A pergunta é: Ele está informando porque Deus não sabe? Não é este o intuito. Ele está fazendo esta oração para se colocar melhor que o outro, porque ele conhecia o outro, ele sabia quem era o outro, ele sabia a vida errada do outro, ele sabia o roubo do outro, e ele que tem uma vida certa, ele perde a razão rezando errado. Então veja só, o contrário também não vai funcionar, mas vamos lá. O fariseu, ele se coloca de pé, o de pé em contraste ao cobrador de impostos, que ele fica à distância, com a cabeça baixa, numa atitude de humildade. Aqui é a nossa postura perante Deus. Como que nós nos portamos perante Deus? Com a cabeça erguida, mostrando que nós praticamos a justiça, que nós somos pessoas boas, isso não é pecado. O problema é a exaltação, colocando em nós a própria justiça. Aqui, meus irmãos,
o cardeal Raniero Cantalamessa tem uma pregação muito bonita, que ele vai aprofundar um tema: se o diabo não nos pega na tentação, ele vai nos pegar na soberba espiritual. Se ele não consegue nos pegar naquilo que é mal, ele vai nos pegar naquilo que é bom. Como? Enchendo o nosso coração de soberba, para que nós nos coloquemos melhores que as outras pessoas. O problema aqui não é a vida do fariseu. Ele leva uma vida correta, corretíssima, exemplar. Nós podemos fazer isso. Não seja um ladrão, não seja desonesto, não cometa adultério e jejue, está certinho. O problema dele é que ele vai começar a oração agradecendo a Deus, mas o agradecimento dele é soberba. Eu te agradeço, ó Deus, porque eu não sou como os outros homens. Já entornou o caldo, já entornou o caldo. Não existe oração comparativa. A oração, ela é pessoal. Quando você for rezar, não fique se comparando às outras pessoas. Faça a sua experiência. Claro que eu não escuto a oração pessoal de cada um, mas eu escuto confissões. E como acontece na confissão este tipo de comparação? A pessoa, ela quer amenizar o pecado dela, pesando a mão no pecado do outro. Agora minha pergunta é: o que interessa para um penitente o pecado do outro? O que interessa para alguém que está confessando o que o outro fez ou deixou de fazer? A confissão é olhar-se no espelho. A oração verdadeira é um olhar-se para o interior. Orar, O-R-A-R. Letra O é olhar para dentro. Primeiro R, retirar-se. Letra A, agradecer. Último R, renovar-se. Esta é a oração verdadeira. Eu não vou olhar para o outro, eu vou olhar para mim, eu vou olhar para dentro de mim, numa atitude de retiro, retirar-se com humildade, agradecer, não porque você é melhor que o outro, mas porque pela graça de Deus você consegue uma vida de santidade. E numa oração dessa nos renova, nos renova. Nas confissões acontece pecados tipo assim. Não estou contando o pecado de ninguém, mas um exemplo. Ah, padre, eu estou bebendo, estou entrando no vício do álcool. Mas, antes disso, né? Porque meu marido, além de beber, ele fuma. Minha pergunta é: o que me interessa o pecado do marido dela? O que ela está desenterrando o pecado de marido? Porque o marido bebe e fuma, ela só bebe. Então ela ameniza a vida dela se comparando ao outro. Meus irmãos, e se nós não prestarmos atenção, oração e vigilância, a gente começa a fazer isso inconscientemente na vida espiritual. Você começa a olhar para a sua vida, olhar para a vida do outro, e você se sente melhor do que o outro, que você não faz o que o outro faz. A questão é, o que a vida do outro influi na sua oração. Aqui não é comparação. A oração verdadeira, ela está na autocomparação. Eu não vou me comparar ao outro, eu vou me comparar a eu mesmo. Uma confissão que você faz, qual é o parâmetro de melhora ou não? A sua confissão anterior, não é a vida do outro. É você olhar, o que eu melhorei da última confissão até essa? A sua vida de oração, como que eu vejo que eu estou orando melhor? Comparando você uma semana, um mês, um ano atrás, e a sua vida de oração de hoje. Então, oração, ela não é baseada na comparação. Quando ele se compara, ele está fazendo uma oração que não é justificada, que não é aceita. Então não compare a sua fé com a fé dos outros. Não compare a sua espiritualidade com a espiritualidade do outro. Nem tampouco o seu pecado com o pecado do outro. Esse é o primeiro erro do fariseu. E segundo, ele está na sua oração, na sua informação, mostrando a Deus não aquilo que ele é, mas aquilo que ele faz. Oração não é assim. Veja que o cobrador de impostos, ele vai dizer assim: meu Deus, tende piedade de mim, que eu sou pecador. Ele está naquilo que ele é. O fariseu, ele está naquilo que ele faz. Ah, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Está correto, mas não é oração. O problema maior do fariseu não é a vida dele, porque a vida, já disse, está correta. Ele não entendeu o que é oração. E a questão é, nós entendemos o que é oração? Quando você reza,
Quando você se coloca na presença de Deus, você entende qual é a oração que agrada a Deus. Nós ouvimos na primeira leitura uma expressão, na segunda leitura do livro é a primeira leitura do livro do Eclesiástico, do capítulo 35, versículo 20. Aqui nós temos algo interessante para a nossa espiritualidade. A gente ouve assim: ah, padre, eu rezo do jeito que eu me sinto bem. Hoje em dia tem uns cristãos desengrejados, né? Ah, eu acredito em Jesus, mas eu não vou à igreja, eu não tenho religião nenhuma, mas eu sou de Jesus. Essas frases de gente que não sabe nem o que está dizendo direito. E aqui no livro do Eclesiástico está dizendo assim: quem serve a Deus como Ele quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão às nuvens. O texto não diz quem serve a Deus, não, é quem serve a Deus como Ele quer. Não é servir a Deus como você quer ser servido, é servir a Deus como Deus quer ser servido. Não é adorar a Deus do seu jeito, é adorar a Deus do jeito que Deus quer ser adorado. Não é rezar do jeito que você se sente bem. Não, a oração não é para você se sentir bem. Se você quer se sentir bem, faz uma terapia, vai para o spa, não é? A oração é um encontro íntimo com a vontade de Deus e a submissão nossa. A oração, ela nos coloca no lugar. É interessante, como que tem gente que não sabe o lugar da pessoa, porque ela não tem uma vida de oração correta. Porque a oração, ela me coloca no lugar. Eu tenho que orar do jeito que agrada a Deus, eu tenho que servi-lo do jeito que o agrada, eu tenho que adorá-lo do jeito que agrada. E se eu o sirvo como Ele quer, eu sou acolhido, e a minha prece, ela vai atravessar o céu. Então a nossa oração, ela não precisa ser uma oração de informação. Deus já sabe o que nós fazemos de bom. Isso é graça na nossa vida. Na oração, nós temos que trazer a nossa miséria. É aquilo que nós ainda não somos, é aquilo que nós ainda não fazemos, é aquilo que nós ainda não chegamos. Na pregação de ontem, Dom Giovanni falava da diferença entre a perfeição e a santidade. A pessoa que entra nessa vida de perfeição, ela vai levar uma vida sofrida, arrastada, porque ela vai se decepcionar com ela a cada queda. Ele dizia muito bem que os santos da igreja não foram perfeitos, mas foram santos, porque eles não acostumaram com o pecado, eles não se renderam ao pecado, eles não se entregaram ao pecado, eles lutaram contra o pecado e se santificaram na visão beatífica, na vida eterna. Perfeito é só Deus. Nesta vida, a humanidade, o único que não pecou foi a Virgem Maria. Dizia isso também ontem. Então nós temos que trazer para a nossa vida também o nosso pecado e levá-lo à oração. Aqui o cobrador de imposto conquistou a Deus, porque ele não falou nada que ele está fazendo, mas ele vai dizer: tende piedade de mim, que sou pecador. Se ele fosse ímpio, ele não rezaria. Se ele não tivesse fé, ele não rezaria. Se ele não quisesse melhorar de vida, ele não rezaria. Se ele está ali rezando, é porque ele nota a miséria dele, mas a misericórdia de Deus. Ele vai pedir: oh meu Deus, tem piedade, porque eu sei quem eu sou um pecador. E Jesus vai dizer: olha, este saiu justificado, o fariseu não. Uma oração soberba, uma oração orgulhosa, uma oração cheia dele mesmo, uma oração em comparação ao outro, para que ele saísse melhor. É por isso que o cardeal Raniero vai dizer isso: cuidado, se Deus não te pega no pecado, Ele pega você na soberba espiritual. E é fácil reconhecê-la. Como que eu reconheço a soberba espiritual? Quando eu começo a me achar melhor que os outros. Aí está a soberba. E não é que você não deva melhorar a cada dia, é isso o sonho de Deus. Imagina que bonito você entrar numa oração profunda e Deus olhar para você e Ele vê que você não tem pecado mortal. Esse é o sonho de Deus para todos nós. Eu tenho amado a Deus sobre todas as coisas, eu tenho honrado o seu santo nome, eu tenho celebrado o seu culto, eu tenho honrado meu pai, minha mãe, meus avós. Eu não peco contra a castidade, eu não sou ladrão, eu não cobiço a mulher do próximo, nem o homem da próxima, eu não fico falando mal e acabando com o nome das outras pessoas,
Ou seja, você está cumprindo os mandamentos. Isso é glória para Deus, isso é sinal da sua graça na sua vida. É isso que nós devemos buscar. Agora, o problema não é você ter uma vida de santidade. O problema é quando a sua vida de santidade te faça achar que você é melhor que o outro. Aí, meu filho, já era. Isso não é santidade, isso é soberba. E o diabo sabe usar isso contra nós. O diabo sabe usar isso contra nós. Precisamos ter uma vida de oração. Isso é fato, onde Jesus insiste inúmeras vezes que nós precisamos rezar, nós precisamos orar. E é interessante, quanto mais a pessoa está próximo da luz, menos ela peca, mais amigo de Deus ela é, e mais pecado ela consegue enxergar. Quanto menos a pessoa reza, mais longe da luz ela está, mais facilidade para o pecado ela tem, e ela não consegue enxergar a divisão entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo. Para ela tudo é muito normal, não tudo, porque ela não reza, ela não tem a visão espiritual. Qual é o fruto da nossa oração? É combater o bom combate, completar a corrida, guardar a fé. Ninguém é forte se não reza, ninguém é forte se não tem contato com Deus. E aqui vai uma dica: não fique com esta, eu vou rezar mais. Durante a semana, quando sobrar tempo eu vou rezar. Você não vai rezar, você não vai rezar. Oração precisa ter prioridade no relógio. Esta hora é a hora da minha oração. Se eu deito 9h30, 10 horas, 11 horas da noite, eu vou 10 minutos antes, 10 minutinhos, largar o celular, desligar a televisão e fazer a minha oração. Eu vou acordar, nem que seja 5 minutos mais cedo, para não levantar igual um cavalo da cama, não faz nem o sinal da cruz, para fazer o sinal da cruz com piedade, oferecer o dia ao Senhor, clamar o Espírito Santo, pedir a proteção do seu anjo da guarda, devagar, um Pai Nosso, uma Ave Maria. Isso é o básico. À medida que você vai rezando, a sua fome de Deus ela vai aumentando. Ninguém começa rezando 1 hora, ninguém começa rezando, eu não rezo nem uma Ave Maria por dia, a partir de amanhã eu vou rezar o rosário, 4 terços por dia, padre. Não vai, não vai. E se começar, vai parar no meio do caminho, porque todo ganho é lento. Não só ganho de massa corporal, não só força física, mas crescimento espiritual. São Paulo vai dizer que no início é leite, no início é o leitinho. Quer dizer, o básico. À medida que você vai crescendo na espiritualidade, você vai tendo mais fome de oração, você vai tendo uma vida de amizade profunda com o Senhor. Estar aqui é bom, mas não demonstra em nada espiritualidade. Porque tem gente que vai à missa e fora da missa vive igual o capeta gosta. A pessoa vem à missa e não tem vida de oração. A pessoa está com pecado mortal, ela não confessa há muito tempo, mas ela levanta da comunhão e comunga, como se ela pudesse comungar. A pessoa está no adultério e ela recebe a Santíssima Eucaristia como se fosse a coisa mais normal do mundo. O que essa pessoa não tem? Espiritualidade. Ela não conhece a gravidade do pecado dela. Ela tem religiosidade. Ela vai à missa, ela bate o cartão, até fica assistindo aí tudo que acontece aqui, fica assistindo. Ela não está entendendo como anda a sua vida espiritual. E por que isso acontece? Porque a pessoa não reza. A pessoa que não reza, ela não amadurece. O que nos amadurece na fé? Uma vida de oração, de leitura bíblica, vida de santo, a devoção a Nossa Senhora, a adoração, fazer com seriedade a quaresma da igreja, antes da Páscoa, fazer a quaresma de São Miguel. Quantas pessoas hoje têm uma espiritualidade bem mais refinada, porque acordaram às 4 da manhã, com sono, campegando, mas está ali rezando, está ali buscando. Pessoas que reservam, olha, eu estou pegando muito leve com os senhores, estou pegando muito leve com os senhores, tudo aqui eu estou falando de tempo muito pequeno. A pessoa ela tem 10 minutos por dia, 10 minutinhos para uma leitura espiritual. 10 minutos, o que é 10 minutos? 5 minutos para a leitura do Evangelho do dia. Estar aqui, meus irmãos, é uma bênção. Celebrar a Eucaristia juntos é uma graça, mas você não aguentará ficar de pé uma semana alimentando só num dia.
buscando a Deus apenas um dia e não mantendo isso aceso na sua vida espiritual. E aqui, só para a questão de paz na consciência, porque falando dessas coisas mais abertas, vamos ver se a ficha cai aí. Atenção, não estou sendo grosso, nem rude ou mal educado, estou sendo verdadeiro para vocês me compreenderem. Pense aí na sua cabeça. Eu estou aqui falando, já tem quase meia hora, sobre a importância de você rezar, a importância de ter contato com Deus, a importância do Santo Terço, da leitura bíblica, invocação ao anjo da guarda, etc, etc, etc. Pensem agora nesta questão. Se você reza ou não reza, o que acrescenta em mim ou o que diminui em mim? Nada. Se você reza ou não reza, para mim, enquanto pregador e orientador dos senhores, não fede nem cheira. Para mim tanto faz como tanto fez. Se você está rezando ou não está rezando, o problema é seu, meu filho. Mas se você reza, as graças são suas. E se você não reza, a vida difícil não será minha, será sua. Então a oração não envolve o padre que está aqui pregando, envolve a sua intimidade com Deus. Você não reza para mim, você não reza porque o padre está pedindo e orientando para rezar. Você reza porque é necessário para quem quer ter uma amizade com Deus. Você reza porque você quer ter uma visão espiritual, uma audição espiritual. Jesus falava sobre isso. Este povo, ele ouve com o ouvido, mas ele não escuta. Esse povo, eles escutam, mas eles acham que entendem e não entendem. Eles acham que enxergam, mas não enxergam. São as pessoas que não têm a vida espiritual. Então, meus irmãos, busquemos, como o cobrador de impostos, uma oração que agrade o coração de Deus. E qual é a oração que mais agrada o coração de Deus? É você apresentar a Deus as suas misérias e não se acostumar com elas, lutar contra elas, mas apresentar a Deus a sua miséria. Pense, compadre, aqui, quais são as pessoas que conhecem as suas misérias? Quais são as pessoas que conhecem o seu lado não maravilhoso? Porque nós temos o lado maravilhoso e nós temos o lado não maravilhoso, todos nós. Quem que conhece o seu lado não maravilhoso? As pessoas que te amam, as pessoas muito próximas a você e as pessoas que te amam apesar dos pesares. Para o povão, a gente quer mostrar o nosso lado maravilhoso, mas para quem você ama, você mostra a sua miséria. E uma pessoa que chegou perto de você e disse assim: olha, esta é a minha fraqueza, esta é a minha vida, este é o meu passado, este é o meu gênio, isto é o meu pecado. É uma pessoa que te ama, que confia em você e que sabe que você pode ajudá-la a melhorar. Se você vai para Deus e você fica só se elogiando, onde está a melhora? Onde está a conversão, que é a mudança de vida? Jesus vai dizer: este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como que eu me apresento a Deus? Como que eu trago o meu coração para perto na vida de oração? Meus irmãos, crie um ambiente na sua casa para a oração. Não ia falar disso, mas me dê mais 5 minutos, que isso é importante. Não se reza com televisão ligada. Sai dessa, sai dessa. Não se reza mexendo em celular. Não se reza com o som ligado na rádio. Não se reza brincando com pet. Não, não. Ah, padre, a minha vida de oração é a hora que eu tomo banho. É porque a água vai me lavando por fora e eu pego. Eu falei: meu filho, para com isso. Para com isso. Nós temos que ter um momento de oração e um momento com Deus, para que Deus veja que aquele momento é momento de oração. E é claro que você pode ter uma vida de oração, mas uma coisa não exclui a outra. Eu posso rezar enquanto eu faço comida, eu posso ali lembrar de Deus quando eu estou tomando banho, escutando uma música religiosa, eu posso rezar enquanto eu estou dirigindo, eu posso ir para o meu trabalho rezando o tercinho. Eu vejo muita gente andando rezando o terço. Eu posso fazer uma caminhada aqui na Pitangui rezando os minutos, não há problema, isso faz bem. Mas isso não exclui o momento do retiro, o retiro diário com Deus.
Cuidado quando as pessoas falam muito do dízimo desse aqui, ó, mas eles não falam do dízimo desse aqui, ó, que é o relógio. Deus, Ele quer o dízimo do seu tempo. Um pedacinho do seu tempo é para Deus. E como que é esse pedacinho do meu tempo, padre? É assim que funciona. Você tem que estar num lugar reservado, silencioso. Eu gosto, estou falando de colocar alguma coisa que me ajude a concentrar. A imagem de um santo, uma relíquia, a Bíblia, um crucifixo. Eu não chego correndo, sento e rezo. Eu vou diminuir a respiração, aquietar o coração 3 vezes. Eu tomo consciência de que oração não é solilóquio e nem monólogo. O que é solilóquio? Eu estou sozinho falando para uma parede. Não, isso não é oração. Deus está ali. E não é monólogo. Aí eu vou falar. Não. Oração é sobretudo escuta. A oração, ela tem 3 partes. Escuta, fala, escuta. São 2 orelhas, uma boca, não é verdade? Escutar 2 vezes. Primeiro você vai escutar a Deus. Escutar a Deus como, padre? Lendo a palavra. Deus fala pela palavra. Depois você vai responder a Deus. É a sua oração. Oração é resposta. Depois, outro momento de silêncio para trazer o texto lido e a sua oração para a sua vida. Para a sua vida. Suponhamos que hoje de manhã você leu este evangelho. Respiro, acalmo, estou na presença de Deus, invoco o Espírito Santo, leio o texto, Lectio Divina, se coloque no texto, veja o que está acontecendo no texto, aí você vai rezar. Como que a gente reza? A partir do texto aqui. Oração simples. Meu Deus, que eu não seja e que eu não tenha uma oração tipo esse fariseu, que eu tenha uma oração como o cobrador de imposto, mas que eu não tenha uma vida como o cobrador de imposto, que eu tenha uma vida como a do fariseu, né? Porque tem gente que se olha assim, ó, faça o que ele fala, mas não faça o que ele faz. Com o cobrador de imposto é o contrário. Faça o que ele faz, mas não fale como ele fala. Você rezou, você olha para a sua vida. Eu tenho me considerado melhor que os outros? Eu tenho julgado muitos outros? Na minha oração, eu tenho me colocado superior? Não, eu e Deus, Deus e eu. Reza. Você fez a sua oração? Reconheceu-se também miserável, pecador? Silêncio. Respiração. Agradece. Ave Maria. Isso não demora. Isso vai te preencher. Momento de oração. Todos os dias. Se você deseja crescer na espiritualidade. O que vai acontecer com todos os senhores se você não rezar do jeito certo? O que vai acontecer? Quem sabe? Uma coisa vai acontecer, todo mundo. Talvez é por isso que aconteceu o que aconteceu já. O que vai acontecer com quem não reza certo? Ele não vê fruto da oração. E quem não vê fruto, haverá de parar de rezar. Ah, padre, eu não rezo, eu não sei rezar. Quando eu rezo, eu não vejo diferença nenhuma. Quando eu rezo, eu não sinto Deus. Quando eu rezo, parece que está tudo... É que não adianta rezar, tem que rezar do jeito certo. Fariseu rezou do jeito errado. Cobrador de imposto rezou do jeito certo. Quando se reza do jeito certo, você sai da oração justificado. Amém? Fecha os teus olhos um instante. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude de hoje em diante a ter uma vida que o agrade. E tendo esta vida, que não nos consideremos melhor que os outros, mas que busquemos ainda mais santidade de vida, romper com o pecado. Na presença do Senhor, que nós possamos ter a oração do cobrador de imposto. Tende piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador.
Nós estamos, Jesus, nesta luta contra o pecado, numa luta para nos tornarmos mais de Deus. Ajuda-nos, Senhor, e principalmente as pessoas que ainda não têm o hábito da oração, ajuda-as a ter fome e sede de Ti. Dá-nos, Senhor, fome e sede de Ti. Quando nós temos uma fome física, nós buscamos alimento. Quando nós sentimos sede, nós buscamos água. Se nós tivermos fome e sede de Deus, nós vamos buscá-lo na oração. Ajuda-nos a Te servir como Tu queres ser servido, para que sejamos acolhidos e para que a nossa oração ultrapasse as nuvens. Dá-nos a graça, Senhor, de combater o bom combate, de guardar a nossa fé e de buscar sempre mais a profundidade espiritual que nos vem da vida de oração. O primeiro interessado para que não rezemos é o mal, porque o diabo conhece a força da oração. Ele conhece a vida dos santos, porque foram homens e mulheres pecadores, sim, mas de profunda oração, uma luta diária contra o mal. Eles venceram porque eles oraram. E o demônio sabe que aquele que não reza é uma presa fácil. Aquele que não reza, ele é fraco espiritualmente. Jesus, dá-nos gosto pela oração. Desperta no nosso coração de hoje em diante, nem que seja 5 minutos, mas que sejam todos os dias os 5 minutos de Deus. Eu quero isso, Senhor, ter os 5 minutos de Deus. Afasta do nosso coração toda preguiça espiritual, todo desânimo com a vida de oração. Dá-nos olhos, Senhor, para enxergar quais são as distrações que roubam o tempo da oração. Talvez é uma série, é o celular. Tantas e tantas coisas vão ocupando o nosso tempo e a oração fica para trás. Ajuda-nos, Senhor, em cada oração, a nos compararmos com a gente mesmo, a ter um olhar para dentro. O Senhor sabe as coisas boas que fazemos, as coisas boas que praticamos, glória a Deus por isso. É também pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que a nossa oração não seja uma prece de informação, mas de clamor pela Tua misericórdia. Assim como Jesus disse a Santa Faustina: se clamardes pela minha misericórdia, receberás o meu melhor. A paz que o mundo procura está na minha misericórdia. E Jesus vai dizer para Santa Faustina: como os homens têm sido ingratos com a minha misericórdia. Devemos apresentar a nossa miséria ao Senhor e receber dele misericórdia, amor e cura. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Teu Espírito Santo está agindo. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui no santuário e tantas que nos acompanham de casa estão tomando hoje esta decisão: eu preciso rezar mais, eu preciso estar mais na presença de Deus, eu preciso buscar a Deus. Se eu tenho caído, se eu tenho pecado, se eu tenho errado, se a minha vida está sofrida, é falta de oração. Uma oração que atravesse as nuvens, uma oração que agrade a Deus. Maria Santíssima, Nossa Senhora desatadora dos nós, nós colocamos nas Tuas mãos o nó da nossa falta de oração. Desfaça esta noite, ó Maria, tudo aquilo que está nos impedindo de rezar, tudo aquilo que está dificultando a nossa vida de oração.
e que possamos na nossa casa ter um clima de oração, criar um cantinho da oração, para que o Senhor fale ao nosso coração. Que esta palavra encontre uma terra boa no nosso coração e que ela possa germinar, crescer e produzir 30, 60, 100 frutos por um. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos conceda esta ajuda tão necessária para sermos homens e mulheres de oração, homens e mulheres de fé, homens e mulheres de Deus. Que assim seja. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sua mãe, Maria Santíssima. O evangelho deste domingo está em Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus ordenou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para rezar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" Gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, aqui no nosso santuário, você que nos acompanha, nós temos a alegria de recebermos este presente esta manhã, porque toda manhã é presente de Deus para aquele que olha para a vida com fé. E de maneira especial, este texto maravilhoso, que se encaixa como luvas na realidade de cada um de nós, o nosso pedido de socorro a Jesus. Um pedido de socorro que é consequência a uma prova de fé.
Eu poderia passar com vocês, e passaria com muita alegria, a manhã inteira refletindo sobre este evangelho, que esconde tantas lições, tantos ensinamentos, que nos fazem várias provocações. Mas pelo tempo que temos, faremos algumas pontuações importantes para o nosso crescimento espiritual. Meus irmãos, há certas coisas que Deus nos pede, há certas coisas que Deus nos manda. Escute o que eu estou falando para você, para ajudar a sua caminhada. Não desobedeça a Deus, porque no final não vai dar certo. Você pode ser momentâneo, você pode ser feliz momentaneamente. Você pode ter uma vitória agora. Você pode estar bem aqui. Mas uma desobediência a Deus a longo prazo, ela só atrai desgraça para a vida. E por que eu estou falando sobre obedecer a Deus? Sobre a ordem que Deus nos dá. Porque no Evangelho de Mateus todo, só existe uma expressão onde Jesus ordena, onde Jesus manda. Uma expressão apenas, e ela está no texto de hoje. Você não encontra no Evangelho outra expressão como no versículo 22 do capítulo 14 de Mateus. Jesus mandou, Jesus ordenou. Na tradução grega, Jesus forçou. Claro que não foi isso, mas é como se Jesus empurrasse os seus para a barca. Não é uma questão de querer ou não querer. Vocês vão por bem ou vão na marra. Então aqui Jesus tem uma ordem aos discípulos. Ele mandou, ele ordenou, ele impeliu que os seus discípulos entrassem na barca. Para quê? Para dormir? Para descansar? Para sair da multidão? Não, para atravessar o mar. Toda a ordem de Deus tem um porquê. E todos nós precisamos esta manhã tomar esta consciência. Eu não conheço a sua vida lá na sua casa, os seus sonhos, os seus projetos, você que está conosco, mas eu quero dizer a eles, a mim e a você, é necessário passar para outra margem. Deus pede na sua vida mudança esta manhã. É uma boca que fala, mas cada um escuta através da sua vida. E você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe qual é a proposta de Deus, a ordem de Deus, a convocação de Deus esta manhã. Qual é a outra margem que você tem que ir? O que você tem que deixar para que na sua vida aconteça algo maior e melhor? Então eles passaram para outra margem. Primeiro, obrigou os discípulos a entrar na barca. Segundo, a atravessar o mar para chegar na outra margem. Gente, guarda uma coisa, isso é bíblico. Entre uma margem e a outra, há sempre um mar no meio. Deus não lida com facilidades. Deus não sabe lidar com pessoa preguiçosa, com pessoa que é vítima da situação. Ele ordena, entra na barca e vá para outra margem. Só que entre as margens existe um mar. Na sua vida, que mar é esse? O que está entre você e o seu sonho? O que está entre você e sua realização? O que está entre você e o seu objetivo? Isso é o mar. E se você tiver medo de atravessar o mar, você ficará na mesma margem a vida inteira. E ficar na mesma margem é abrir mão de tanta coisa boa. É abrir mão de ser alguém muito melhor a cada dia. Aos seus olhos, aos olhos dos outros e principalmente aos olhos de Deus. E falando para passar para outra margem, lembrei de uma história que numa das minhas pregações, alguém me disse assim: padre, não ensinamos o senhor a pregar, não?
mas o meu filho está vindo aí. E ele não é de igreja. Não é de igreja. Ele não gosta de padre, não gosta de ouvir padre, mas ele gosta de assistir seus vídeos. Então o senhor podia, na hora da homilia, pega pesado na conversão, fala na mudança de vida, fala para a pessoa voltar para Deus. Falei, olha, pregação está toda preparada, até eu preparei 2 folhas, mas tenha certeza, Deus falará através desta pregação. E quando eu comecei a explanação, as pessoas sentadas, aí o padre vai pregando e vai olhando assim para ver quem está na igreja, né? Aí quando eu tenho uma bisoiada lá atrás, bisoiada é uma olhadinha assim, o rapaz estava lá, mais marombadinho, tatuado, mas com uma cara que não estava gostando do que estava ouvindo não, estava meio assim, ó. Eu falei, então é hora de pescar o cara. Aí contração, difícil de Deus tocar, porque tudo que eu podia eu falei. Terminou a missa, estou lá na sacristia tirando os paramentos, quem que chega? O cara, com a lagriminha aqui. Padre, minha mãe falou, é verdade, aqui é diferente. Eu fui tocado. Falei, opa, aí sim papai. E o padre curioso, falei, meu filho, fala para o padre, estou feliz, você está aqui, vou te abençoar, mas me diga, o que te tocou na pregação, que te mudou totalmente daquele que estava indiferente, cara fechada, e agora aqui chorando, disponível, alegre, querendo voltar? Eu acho que foi alguma história. Foi alguma história que eu contei, que você se viu na história? Não. Foi uma frase bíblica, um versículo, uma citação, uma explicação? Não. Foi um pensamento de um santo que te chamou à conversão? Não. Falei, meu filho, o que tocou seu coração para você tentar agora mudar de vida? Vim aqui, tá com o olho lacrimejando. Padre, o senhor é esperto. Essa igreja lotada, levou uma hora que o senhor olhou só para mim. Só estava eu e o senhor ali, só nós dois. O senhor olhou no fundo dos meus olhos. Eu nem sabia disso. E o senhor olhou para mim e falou comigo assim, preciso virar a página. Nossa senhora, isso aí foi demais. Foi a única coisa que não estava na pregação. Eu estava virando a página da pregação, entendeu? Gente, você está entendendo? Que não depende de mim, mas depende só de você ouvir o que Deus te fala de variadas maneiras. Jesus está falando hoje em virar a página. E quando eu falo em virar a página, o rapaz entendeu que a maioria não entendeu. Todos entenderam que eu estava virando a página do livro. Ele entendeu a página da vida. É exatamente o que Jesus está pedindo para os seus. Entre na barca e vá para outra margem. Não é só a margem do lago, é mudar a margem da vida. E é interessante que aqui vai dizer que Jesus sobe ao monte para orar a sós. Isso aqui era de tardinha, não estava de noite ainda. O sol ainda estava assim, quando estava aquele, começando a esconder. 5 e pouco. Então era de dia ainda, não era noite. E Jesus, depois que despede a multidão, ele sobe ao monte para orar. Só que ele sobe ao monte para orar, e ele vai além de orar. Vamos imaginar isso. Talvez alguém já tenha ido ou ouviu. Eu tive a graça de atravessar de barco o mar de Genezaré. E li este evangelho no meio do mar, olhando aonde Jesus estava. É um monte, e do alto do monte se vê o lago todo. Porque o lago é muito grande e tem muitas tempestades. Então se fala lago de Genezaré ou mar da Galileia. É a mesma coisa, não é? Este mar da Galileia é o lago de Genezaré. E lá do alto do monte a gente consegue ver o lago todo. Então enquanto Jesus orava, ele estava de butuque em quem? Nos seus. E o que estava acontecendo com os seus? Uma tempestade. A hora que eles estavam no meio do mar, veio uma tempestade que jogava o barquinho para um lado, um barquinho para o outro. E a Bíblia diz que o vento era
contrário. Quer dizer, eu estou remando contra o vento. Quem sabe que a tempestade que está hoje na sua vida é porque você está remando contra o sonho de Deus para você. Quem sabe que Deus quer para você uma coisa e você está insistindo em fazer outra coisa. Deus está mandando você fazer uma coisa, você está insistindo. Aí o vento é contrário. Qual é o vento? O ruá. É o Espírito de Deus. Nós temos que ir de acordo com as moções do Espírito e não contra os dons do Espírito. Senão a vida fica mais difícil. E eu não sei se você entende o que significa remar contra as ondas. É ficar no mesmo lugar. Que a onda está para cá, você está remando para lá. Cada remada que você dá, a onda te manda para trás, você vai para frente. Se é um para trás e um para frente, começa a andar assim um dia. Dá um passo para frente e um passo para trás. Fica assim o dia todo. E me diga no final do dia, onde que você estará? Hã? Está entendendo agora por que na sua vida certas coisas não fluem? Aquilo que você quer não acontece? Você esforça. O barquinho está afundando. O vento não pode ser contrário. Mas o bonito na história é que Jesus nos vê. A luta de cada um aqui, as minhas lutas. Jesus está no alto do monte. Ele nos vê. E no momento certo, Ele agirá. Enquanto os discípulos tinham força para remar, Ele olhava e esperou a hora certa. Penso que nós rezamos pouco e que precisamos rezar mais. Jesus, que é Jesus, Filho de Deus, nosso Salvador, nosso Senhor, repleto do Espírito, Ele passava a noite toda em oração. Olha aqui no versículo 23, Jesus subiu ao monte para orar. A noite chegou, Jesus estava orando. Lá pelas 3 horas da manhã, Jesus foi até os discípulos. Vamos supor que ele começou a rezar 6 horas da tarde. Vamos supor que ele chegou lá, estava de dia ainda, ele descansou um pouquinho, ele começou a rezar. Vamos juntar isso para 6 horas da tarde. 6 é meia-noite, 6. Meia-noite a 3, mais 3. 6, 3, 9. Jesus estava 9 horas em oração. E tem gente que participa de missa de 40 minutos, acho que está ótimo. A missa passa de 1 hora, está demorando. Jesus rezou 9 horas com o Pai. E por que ele vai até a barca às 3 horas da manhã? Porque quando começa a última vigília, o judeu não marca o tempo como nós. Nós marcamos o tempo a partir de meia-noite, meio-dia. Por que a gente fala meio-dia? Porque se passaram 6 horas de sol e nós temos mais 6. Depois dessas 6 vem a noite. Por que nós falamos meia-noite? Porque o sol vai se pôr 6 até 6 da noite, deu meia, porque mais 6 amanhece. Meio-dia, meia-noite. Mas como que o judeu conta o tempo? Aí não é assim. Para você entender o texto, você tem que entender o contexto judaico. O dia para nós começa à meia-noite. O dia para o judeu começa às 18 horas, que é a primeira hora. Então, 6 horas da tarde já é amanhã. Porque o judeu lida assim. Se o sol foi embora, acabou o dia, literalmente. O sol foi embora, acabou o dia, então começou outra coisa. E eles não falam, 9 horas da noite, meia-noite, 2 horas da manhã. Não são vigílias. Cada vigília são 3 horas. A primeira vigília vai até 9, a segunda vigília até meia-noite, a terceira vigília até 3 da manhã, a quarta vigília até 6. Aí eles começam a contar hora prima, hora segunda. Jesus morreu na hora nona. Por que a Bíblia diz hora nona? Porque o tempo do judeu não é contado como o nosso. Para nós é 15 horas da tarde. Para o judeu, hora nona. E a Bíblia está assim: na hora nona, Jesus expirou. Isso é importante você entender, porque Jesus não vai até os discípulos na primeira vigília. Não, ele não vai. Jesus não vai até os discípulos na segunda vigília. Ele também não vai.
Jesus não vai até os discípulos na terceira vigília. Ele também não vai. Ele vai na última vigília. E por que ele vai na última vigília? Entre 3 e 6 da manhã. Porque é a hora que o sol começa a querer nascer. Não sei se você já passou a noite acordado para ver o sol nascer. Bem antes do sol nascer, já amanhece, gente. Você já começa a ver as coisas, tudo está mais clarinho, mas o sol ainda não apontou. Depois ele vai. Esta hora que Jesus começa a ir até os discípulos. E por que ele vai na quarta vigília? Porque o mar para o judeu é o lugar da morte. É o lugar da morte. E Jesus é a vida. E quando Jesus anda sobre o mar, não é apenas um homem caminhando sobre a água. É muito mais do que isso. Claro que é isso, mas é muito mais do que isso. Jesus, quando caminha no mar, ele está mostrando para mim e para você que ele tem poder sobre a morte. Que ele não se afunda na morte, que a morte não tem poder sobre ele. E ele quer dar esse poder a nós. Você consegue entender isso? Porque os discípulos acham que é um fantasma. Imagina um empurra no barco, hein? Você num barco, de madrugada ainda, vem uma pessoa de branco andando sobre a água. Aí Pedro empurra Tiago, Tiago empurra João, João empurra Mateus, vai que é tu, meu filho, vai que é tu. Ninguém queria ficar na frente. Pedro, sempre Pedro, aí ele ouve: coragem, não tenha medo, sou eu. Olha o que Jesus diz para você. Olha para a sua vida hoje. Olha o que você está passando hoje. Olha os seus medos hoje. O que Jesus fala para você? Coragem, não temas. Estou contigo. Eu caminho até você porque eu vi que o que você fez, mas não resolveu sozinho. Eu vou ter que entrar na história. Você está remando, o barquinho não sai do lugar. Então eu vou até você. Coragem, não temas, sou eu. Pedro, como sempre, surpreendente. Senhor. Pedro é uma piada, né, gente? Gosto de Pedro. Pedro é demais. Preste atenção nisso aqui. Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Na Bíblia, qual é o contrário de medo? Quem sabe? Na Bíblia. Não é coragem. Na Bíblia, o contrário de medo é amor. 1 João vai dizer que quem ama não teme. Quem teme não ama. Por isso que Jesus diz: não tenhais medo. Amem. Quem ama não tem que ter medo. Porque Deus é amor. Você permanece em Deus, Deus permanece em você. E se você quiser, caminhará sobre o mar. Caminhará sobre o mar. Aí Pedro: Senhor, se és tu, Pedro, não me dá uma dessa, Pedro? É Pedro mesmo, gente. Você entende o versículo ou não? Se Pedro não soubesse quem era, ele tinha dito assim: se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Mas antes da dúvida, vem a fé. Pedro diz assim, entenda o versículo: Senhor. Ele já matou a charada. Pedro já sabe quem é, porque se ele não tinha chamado um fantasma de Senhor. Senhor, se és tu, manda-me ir. A dúvida de Pedro é uma prova de fé. Eu não sei se você entende que a frase de Pedro coloca Jesus à prova. Se és tu, eu caminharei. Porque sabia que era ele, porque ele já caminhava. E Jesus apenas diz uma palavra: vem. E Pedro foi. Gente, e por que aqui é importante reconhecer quem é Pedro? Ah, padre, quem é Pedro? Pedro é um apóstolo de nosso Senhor. Pedro é um discípulo de Jesus. Pedro, antes de ser do alto, ele é de baixo. Claro, Pedro estava no outro nível, né?
Pedro estava sendo preparado para edificar a igreja. Então Pedro era discípulo, já no apostolado. Mas quem era o Pedroga da praia? Quem era o Simão da rede? Um pescador. E pescador, melhor do que nós, sabe muito bem que não se anda sobre a água. Talvez você que leia livro, vê muito filme, se acredite nisso. Pedro sabia, não tem como o ser humano andar sobre a água. Eu sou pescador, eu sei. Quando Pedro diz que ele pode ir até o Senhor sobre a água, Pedro está numa dimensão sobrenatural, a dimensão da fé. E quer saber uma boa notícia? Então escute a boa notícia. Mesmo a pessoa que tem mais fé, chegará um momento em que ela irá vacilar, em que ela irá duvidar. Ai, padre, mas duvidar não é pecado, não? Vacilar não é pecado, não? Que isso, meu filho? A dúvida usada a seu favor é uma graça, porque eu tenho certeza no que eu vou dizer para você. O Pedro que afundava não foi mais o Pedro que voltou para o mar. Uma experiência dessa transformou a vida deste homem para sempre. E por isso que ele estava com o Senhor, e falava com o Senhor, e caminhava com o Senhor. Porque olha o texto. Vem. E Pedro desceu e começou a andar sobre as águas. Claro que não disse isso, mas deve ter pensado: nossa, legal. E a Bíblia diz: Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção de Jesus. Pedro olhando para Jesus, Jesus olhando para Pedro e Pedro caminhando. Tudo resolvido. Olhos fixos no Senhor. Mas o que acontece no meio do caminho? Atenção nisso. O que acontece no meio do caminho? O que acontece com a gente, né? É aí que a gente começa a afundar. Pedro tira os olhos de Cristo e ele começa a olhar o problema. Eu não sei se Pedro pensou isso, mas deve ter pensado. A hora que ele estava andando no mar, que ele viu o barquinho longe, as ondas revoltas, o que Pedro deve ter pensado? O que eu fui fazer? Olha onde que eu estou. E a Bíblia diz que Pedro começou a sentir o vento e ele ficou com medo. Minha avó falava comigo assim: Christian, o que foi, vovó? Ou você chupa cana ou você assovia, meu filho. Tem como você fazer as duas coisas, não. Não tem um ditado assim? Ou você assovia ou você chupa cana. Ou você olha para Cristo e caminha, ou você tem medo e afunda. Não tem como você olhar para Cristo e ter medo ao mesmo tempo. Então quando Pedro tem medo do vento, ele tira os olhos de Cristo. E o que acontece? Ele começa a afundar. Isso acontece na minha vida e na sua vida. Por mais difícil que esteja a sua situação, por mais que o mar esteja revolto à sua volta, mantenha os olhos fixos em Jesus. Não desvie o seu olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Olhe para Jesus e caminhe em direção a Ele. Porque quando você tirar os olhos dele, aí você começa a ver dívida, aí você começa a ver corona, aí você começa a ver desemprego, você começa a ver, aí você tem medo. E o medo nos faz afundar. E talvez você já esteja afundando. Padre, meu casamento está afundando. Talvez você já afundou. Padre, eu já me afundei. Eu sou um alcoólatra. Eu sou um viciado em entorpecentes. Eu me prostituo. Eu fico na internet de madrugada só na promiscuidade. Padre, eu estou afundando na lama. Então faça como Pedro. Grita, meu filho. Grita. Senhor, salva-me. Você entende isso? Vamos voltar um pouquinho.
Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Senhor, salva-me. É o mesmo Senhor. O Senhor que diz para você, vem, é o Senhor que está com você para logo estender a mão. O Evangelho diz, Jesus logo estendeu a mão. Ainda bem que Jesus não age como um de nós, né? Jesus fala para Pedro, ei Pedro, está afundando, hein, né? Nada, meu filho, nada. Você não tem fé? Não. Bastou Pedro dizer, Senhor, salva-me, e Jesus logo pegou Pedro. Jesus não espera para te salvar. Jesus não espera para te ajudar. Mas você precisa reconhecer, eu preciso dele. Não preciso não, eu sei nadar. Tem muita gente que faz isso. Aí já na reta final eu lembrei de outra historinha, vou ter que contar. Tinha uma tartaruga, cágado, né? Uma tartaruga grande. Ela estava num brejo, e ela sempre olhava para o alto. Ela não gostava do brejo, não. Brejo, barro, planta. Ela gostava do alto. Ela gostava do azul. A cor preferida era o azul. Então ela ficava olhando para o céu. Então ela só ficava assim. E piscocinho para fora da casinha, né? Aí um dia ela disse assim, eu quero voar. Tudo que eu quero eu consigo. Eu vou aprender a voar. Aí ela começou a pôr o casco dela numa pedrinha. Ela punha as perninhas para fora, a cabecinha, e ficava assim, ó, equilibrando em cima da pedra. Aí os animais falavam, que bicho bobo, o que você está fazendo aí? Estou pegando equilíbrio, que eu vou aprender a voar. E todos riam dela. Só que na cabecinha daquela tartaruga, ela poderia aprender a voar. E ela ficou olhando, só naquela. Um dia, uma grande águia, que ficava voando naquela região, pousou ali perto. E ela escutou a tartaruga falando, eu quero aprender a voar. E o coração da águia se encheu de compaixão. Porque a águia sabia, essa tartaruga vai voar que dia? Ela nunca vai voar. Então eu serei as suas asas. Então a águia chega perto da tartaruga e diz para ela assim, olha, você não quer ficar mais aqui. Eu posso tirar você daqui. Eu posso salvar você. Olha, eu aprendo muitas coisas. Se você tiver paciência, eu aprendo a voar também. A águia, tá bom. Só que a águia só falou, a águia sabia que ela não queria aprender a voar. Aí a águia, com aquelas garras fortes dela, segurou o casco da tartaruga e levantou o voo. Meu filho, foi o dia mais feliz da tartaruguinha. Ela espichou as patinhas, colocou a cabecinha para fora, cabelinho voando ao vento, e ela viu aquele lago tão pequenininho que ela viveu a vida toda, e viu o tamanho do mundo. Ela ficou feliz. Aí a águia ia para um lado, ela sorria, a águia ia para o outro. Depois que ela voou bastante, a tartaruga falou com ela assim, tá bom, pode soltar que daqui para frente é o plano. A águia, o que é? Pode soltar que eu já aprendi. Eu já aprendi como que faz o negócio. A águia, aí que a águia segurou mais. Você tá louca? Aí a águia foi e segurou. Mas a tartaruga não era fácil. Ela começou a tirar a pata e começou a mexer. E a águia para. A tartaruga conseguiu soltar das garras da águia numa altura. E o final da história você conhece, né? Foi mais ou menos assim. Tush. O melhor da história é o... Você entendeu a história? O padre vai ter que desenhar. Nós somos a tartaruga. A águia é Cristo. Com Ele, meu filho, voaremos às alturas. Com Ele veremos coisas que a maioria das pessoas jamais sonharam em ver. Mas cuidado e coitado da pessoa que chega numa hora na vida e que diz, agora pode me deixar, agora é do meu jeito. Agora eu vou sozinho. Agora eu sei voar. Pedro é o contrário.
Pedro não quer ir sozinho. Pedro quer ser dependente daquele que pode salvá-lo. Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? E este mesmo Pedro hoje, fraco na fé, porque distraído, será aquele Pedro lá da frente, onde que Jesus vai dizer assim: edifica a minha igreja, e uma vez confirmada a tua fé, confirma os teus irmãos. Como que a pessoa muda, como que a pessoa cresce, como que nós nos vemos hoje, e Deus nos vê lá na frente, bem melhores do que hoje, bem mais vitoriosos do que hoje. E quando Jesus sobe no barco, o vento se acalma. Quem sabe, gente, que a sua família não está enfrentando tempestade, seu casamento não está enfrentando tempestade, você não esteja enfrentando tempestade, porque Jesus ainda não está no seu barco. Você diz, mas ainda não houve a experiência da presença real. E os discípulos se prostram e adoram o Senhor. Precisamos ter essa atitude na nossa vida, meus caros. Se prostrar na presença do Senhor, adorar o Senhor, reconhecê-lo como Senhor. O Senhor que caminha sobre o mar, o Senhor que me diz vem, e o Senhor que quando eu preciso eu digo: Senhor, salva-me. É sempre Senhor. É o Senhor quem chama, é o Senhor quem envia, é o Senhor que faz caminhar, é o Senhor que segura. Importante é que Jesus não seja só Jesus, mas seja nosso Senhor. Eu quero finalizar esse nosso momento de partilha com uma oração, que eu tenho certeza que cada um de nós, não há tempo para isso, mas se eu liberasse o microfone, quem quer falar para mim uma situação na sua vida que você está afundando? Todos nós temos. Eu tenho os meus lamaçais interiores, você os seus, e às vezes parece um mar revolto e você não sabe o que faz. Senhor, salva-me. Só está faltando o pedido. Jesus já está com a mão erguida, olhando para você. É só você pedir que logo Ele estende a mão. Então peça, segure nas mãos do Senhor, e Ele fará maravilhas na tua vida. Vamos fechar os nossos olhos um instante e vamos tomar posse do Evangelho de hoje para a vida de cada um de nós. Senhor Jesus, ajuda-me a ter clareza qual é a outra margem que eu devo passar. Ajuda-me, Senhor, nesta manhã a virar a página da minha vida e começar a escrever algo novo na minha história. Dai-me, Senhor, o dom da oração, o gosto pela oração. Assim como tu passaste a noite inteira em oração, eu preciso rezar mais, porque o barco da minha vida tem sido agitado pelas ondas, as ondas que são as tribulações, os problemas, as provações. E algo eu não quero na minha vida, Senhor, que o vento seja contrário. Eu não quero lutar contra o Espírito Santo. Eu não quero ir contra o Espírito Santo. Eu não quero remar contra o teu sonho para a minha vida. E assim como os discípulos precisavam da tua presença, eu também preciso, Senhor. O Senhor conhece a vida de cada um de nós. Como há pessoas agora necessitadas desta ajuda, Senhor, porque o nosso barco está quase afundando. Nós estamos cansados, porque nós remamos a noite inteira. Já é quase de manhã
e ainda não chegamos a outra margem. Parece que nós não saímos do lugar. Mas o Senhor grita ao meu coração: coragem, sou eu, não tenhais medo. Tira, Senhor, do coração de cada um de nós todo medo. Medo de dar errado na vida, medo de doença, medo de não conseguir ser o pai, a mãe, o filho que desejamos, medo do futuro, medo da morte. Qual é o seu medo? Olhando para a sua vida, para as pessoas que fazem parte da sua vida, qual é o seu medo? E Jesus continua dizendo para você: coragem, sou eu, não tenhais medo. Acredite, você pode andar sobre as águas. Acredite nesta palavra, o milagre pode acontecer também na tua vida. Jesus está dizendo para nós: vem! Pela fé andaremos sobre as águas, venceremos os nossos problemas, caminharemos em cima do caos. E se porventura, durante a caminhada, o medo visitar o nosso coração, a insegurança instabilizar a nossa alma, e se notarmos que estamos afundando, o Senhor está ao nosso lado, com a mão estendida para levantar a cada um de nós. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Senhor, salva o meu casamento. Senhor, salva a minha saúde. Senhor, salva os meus filhos. Senhor, salva a minha família. O que você quer pedir para Jesus salvar? Qual é a situação na tua vida que está afundando? Qual é a pessoa que está afundando? Jesus quer acalmar o mar. Jesus quer segurar você. Jesus quer subir no barquinho da tua vida. Mas nós precisamos nos prostrar na presença dEle, adorá-lo diariamente, adorar o Senhor diariamente, e não procurar a Jesus apenas quando estamos afundando, mas orar diariamente, ler a palavra de Deus todo dia, não levantar da cama e não dormir sem oração. Jesus passou a noite inteira em oração, e nós precisamos ter momentos de oração. Nós nos prostramos na tua presença nesta manhã, Senhor. Nós te exaltamos, glorificamos o teu santo nome, porque nós sentimos que do nosso ombro sai um peso. Esta palavra nos alivia, nos dá confiança, paz. Nós estamos mais leves, Senhor. Nós estamos mais tranquilos, porque a tua palavra me diz que eu não vou afundar. A tua palavra me diz que eu o tenho ao meu lado, e que eu preciso ter mais fé. Eu posso caminhar sobre as águas. Eu não posso ter medo de deixar o barco. E às vezes na vida, para crescer, é preciso deixar. Para crescer, é preciso deixar. Os discípulos deixaram uma margem para chegar na outra.
Jesus deixou a multidão ir. Pedro deixou o barco e caminhou até Jesus. O que nós precisamos deixar ir para que sejamos melhores? O que a palavra de Deus me pede para sair, mudar, inovar, caminhar? Que o Senhor nos abençoe. O Senhor que nos chamou, e o Senhor que nos obriga a passar para o outro lado, que Ele nos sustente, que Ele nos fortaleça, e que Ele esteja sempre conosco. Porque tantas e tantas vezes nós nos afundamos nos problemas da vida, mas precisamos fé para enxergar a mão de Jesus estendida, para segurar a todos que nele confiam. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estamos na pandemia, não podemos nos tocar, mas você pode fazer um gesto de máscara, a pessoa não vai ver só a boca mexer, mas só o gesto tá bom. Você vai olhar para quem está aí na sua casa, quem está aqui no santuário, olha para quem está do seu lado e faz isso para a pessoa, ó. Esse gesto você está falando para a pessoa assim: não temas, crê somente. Faz aí para a pessoa, ó. Não temas, se quiser falar, fala. Não tenha medo não, tenha fé. Não tenha medo não, tenha fé. Você não vai afundar não. Você não vai afundar não. Eu lembro-me, para finalizar aqui, um casinho que me aconteceu quando eu era criança. Uma vez eu fui com meu pai em João Pinheiro, meu irmão também foi, e a gente foi nadar. E a gente não sabia nadar muito bem não. E meu pai tinha aquelas boias de pneu de caminhão, lembra daquilo? Acho que hoje tem um pessoal que usa isso mais. Ele falou: não, pode nadar, eu estou de olho. Se alguém começar a afundar, eu jogo a boia. Deus é mais ou menos assim. Ele não nos ajuda até o momento em que nós precisamos, porque muita coisa nós não damos conta. Então faça o que você dá conta. Faça o que é possível. E aquilo que você não dá conta, e aquilo que for impossível, Deus fará por você. Nós refletimos na homilia sobre o pedido de socorro ao Senhor. Senhor, salva-me. Mas eu tenho certeza que cada um de nós está nesta manhã rezando por alguém, lembrando de alguém. Talvez não seja você a pessoa que está afundando. Você está vendo alguém que você ama muito afundando. Então agora reze por esta pessoa. Peça que Jesus a salve. Seja qual for a situação, a mão do Senhor será estendida. Assim como Jesus segurou forte na mão de Pedro, hoje Ele segura forte na mão de cada um de nós. Ele segura a sua mão. Não solte a mão de Jesus, como aquela tartaruga soltou-a nas garras da águia. Porque com Ele nós podemos. Tudo posso naquele que me fortalece. E Ele disse: sem mim nada podeis fazer. E tenha fé.
Console o teu coração, porque Jesus também segura forte a mão desta pessoa que você está orando. Mesmo que ela se encontre distante, mesmo que ela esteja nas ilusões do mundo, nas preocupações da vida, o Senhor também haverá de segurá-la e de salvá-la deste mar revolto que quer nos destruir. Tudo é possível àquele que crê. Que assim seja. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus eterno e todo-poderoso, volvei o teu olhar sobre cada pessoa que agora está conosco. E nós mais uma vez gritamos: Senhor, salva-me. Que esta bênção atraia para a vida de cada um de nós a tua presença, a tua graça, a tua unção. Que nos mares da vida, quando sentimos afundando, que a tua mão nos sustente, que a tua graça nos abençoe, que a tua bênção nos converta. E uma vez, no barco da nossa vida, nós possamos experimentar a bonança e a vitória que vem do alto. Sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos pais, sobre o meu pai José Emílio, sobre o seu pai. Desce e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Deus os abençoe e os façam muito felizes. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.